Então, bom dia pessoal aí do segundo ano. Vamos fazer uma aulinha então aí sobre a parte de redução ao primeiro quadrante, que é uma parte que vai ajudar vocês pra caramba lá, né, nessa lista nova que eu passei a vocês. Então, lembrando, essa nova lista aí vai ter valores notáveis, né? O que são valores notáveis? Só lembrando vocês aí, aquela parte de seno, cosseno, tangente, né? Daqueles valores notáveis de 0, 90, 180, 270 e 360, certo? Que vocês deverão lembrar, valores notáveis de seno, cosseno, tangente, além dos valores da tabela lá, além dessas situações aqui que nós teremos, beleza? Então, o que acontece, tá? O que vai acontecer nessa situação aqui? No caso aqui da parte de redução ao primeiro quadrante, nós temos o seguinte, tá? Vocês vão ter o seguinte esquema em relação à redução ao primeiro quadrante. Então, por exemplo, se vocês têm aqui, ó, se vocês terão aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui dá para ver no vídeo de vocês aqui, esse pequeno esqueminha que eu vou fazer. Dá para ver. Então, assim, por exemplo, vocês podem ver que no primeiro quadrante aqui, ó, eu tenho um arco X aqui, certo? Que o seno dele, o que é o seno dele? É a projeção desse arco aqui, ó, aqui no eixo horizontal. Isso é o seno de X, tá? Segundo eu vi em aula com vocês. Agora, vocês podem ver, então, vocês não são bobinhos e sabem que lá no segundo quadrante, vocês podem ver que tem outro arco lá no segundo quadrante, quando eu venho para cá, ó, que o seno dele é o mesmo valor. Então, essas armas que nós vamos utilizar para encontrar esses valores que nós estamos pedindo, certo? Ou então essa situação aqui, ó, ou então essa situaçãozinha aqui, vou ver se está apagando legal aqui, tá? Então essa situaçãozinha aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, um arco no primeiro quadrante X e outro arco lá no quarto quadrante, em que o cosseno é o mesmo. Eu tenho um arco no primeiro quadrante, se você pegar um arco lá no quarto quadrante, o cosseno é o mesmo. Então a ideia é essa, ó, é você achar em outros quadrantes, segundo, terceiro e quarto, arcos denominados aí simétricos lá em relação ao primeiro quadrante que tem o mesmo valor, só diferenciam pelo sinal. Então vamos ver na prática isso e na verdade o que vocês vão ocupar definitivamente dessa parte aqui. Então olha só, primeiro, vocês vão ocupar muito esse esqueminha aqui, ó, da chamada redução ao primeiro quadrante, tá? Então aqui, ó, esse esquema. Aqui está o nosso ciclo trigonométrico, no segundo quadrante 180 menos x, terceiro x menos 180, quarto 360 menos x, ok? Então no caso aí, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí o seguinte, esse x é o arco dado, ó, x é o arco que foi dado para você. Tá? Se posse disso, sabendo disso, o que você tem? Você também tem que ter os sinais aqui, ó, das funções de seno, cosseno e tangente. Isso tu tem que dominar, né? Já tem que estar no teu sangue, já tem que estar sabendo para agilizar a tua vida. Então, ó, o seno positivo no primeiro e segundo, negativo no terceiro e quarto, certo? Cosseno positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e terceiro, tangente positivo no primeiro e terceiro, negativo no segundo e quarto quadrantes. Então assim, ó, primeiro, toma cuidado aqui, ó. Então, na prática, o que eu vou fazer? Exemplinho simples. Então nós temos 10 minutinhos, aulas curtas, só para a gente ter ideia como é que funciona. Seno de 120, tá? Eu tenho que calcular seno de 120. Primeiro você pergunta, seno de 120 graus está em que quadrante? Então, está no segundo quadrante. Eu vou usar essa relação aqui. Eu venho aqui e faço seno, para calcular isso aqui, de 180 graus menos 120. Isso aqui fica seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Só não é você calcular, você tem que se ligar no sinal. 120 graus está em que quadrante? Está no segundo. E seno no segundo é positivo. Então, portanto, ó, mais raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240. Se perguntem, 240 está em que quadrante? Terceiro, porque o terceiro quadrante está de 180 a 270. Então, o que eu faço? Cosseno de 240. Escrevo aqui, ó, cosseno do x que eu tenho, que é 240, menos 180. Então, 240 menos 180 dá quanto? Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, olhando lá na tabela, 1 meio, 1 sobre 2, ó. Nota? 1 sobre 2. Só que vejam bem, o cosseno lá no terceiro quadrante, que nós estamos avaliando, é esse arco aqui, ó, 240 graus lá no terceiro quadrante, ele é o quê?
negativo. Então, portanto, ó, a resposta seria menos meio. Se for numa expressão numérica, se for numa expressão que você tem que calcular, então toma cuidado no seguinte, ó, o que você tem que ficar ligado é no sinal também, nos quadrantes. Então, lembrando, né, ó, o sinal do seno é o mesmo da cossecante, o sinal do cosseno de x é o mesmo da secante e o mesmo sinal da tangente é o mesmo da cotangente de x, se aparecer, para vocês procederem normal, vida que segue. Então aqui, ó, tangente de 330, então é a primeira coisa que eu vou fazer. 330 está aonde? 330 está no quarto quadrante, então no quarto quadrante eu vou escrever tangente de 360 graus menos 330. Isso fica quanto? Tangente de 30 graus, que é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, 330 graus está no quarto quadrante, porque no quarto quadrante eu tenho arcos que vão de 270 até 360. Olho nisso. Então, ó, no quarto quadrante, olha só, olha o detalhe. Tangente de x no quarto quadrante é negativa. Portanto, menos raiz de 3 sobre 3, ok? Agora olha lá, ó, seno de 210 graus. O que eu faço seno de 210 graus? 210 graus está no terceiro quadrante. Olha a relação que eu uso, x menos 180, ok? Então fica ligadinho no seguinte, ó, seno de 210 graus, o que eu faço? Escrevo seno de 210 graus menos 180. Porque o x é o arco que eu tinha que era dado. Ó. Então vai ficar quanto? Seno de 30 graus. Seno de 30 graus, 1 meio, ó, 1 sobre 2. Tá pronto meu cálculo? Não, tem que tomar cuidado no sinal. Ó. Sinal de 210 graus está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, 210 graus, ó, é negativo. Menos meio. Então, esses exercícios aí é a redução ao primeiro quadrante. Toma cuidado também, que pode vir o seguinte para ti, ó. Pode vir o seguinte para ti. Arcos em radianos, né? Por exemplo, 120 graus, 2 π/3, né? Radianos. Vocês vão passar para graus, vão fazer o mesmo processo. Outra situação que você pode ter também e pode te inviabilizar é o seguinte, é que também você pode ter arcos com valores maiores que 360, tá? Exemplo, se você quer calcular seno de 930, o que acontece? Quando você pegar um arco de maior número que 360, você pega lá 2130, pega 2130, divide por 360, vê quantas voltas deu, que é o divisor da divisão, e você vai se importar com o resto da divisão que interessa. Por exemplo, se você tem 930 graus, como o exemplo que eu coloquei que não aparece na tela para vocês, 930 graus. Quando você tem 930 graus, ele dá 2 voltas, é um arco que dá 2 voltas e para no 210. Aí sim, o 210 é que importa para você, para que você consiga pegar esse 210 e trabalhar dessa forma como nós trabalhamos lá. Ok? Então o que importa nessa lista que eu estou passando para ti? Eu falei que ia postar aula e está aí postada para ti. Então interessa vocês trabalharem e pegar firme. O que interessa? Sinais das funções, o esquema da redução ao primeiro quadrante. Agora, aqueles valores notáveis que nós aprendemos, as projeções e as relações trigonométricas, também é de fundamental importância que vocês deem uma olhada lá. Os assuntos que passaram não é que para serem esquecidos, pelo contrário, são para serem agregados ao teu conhecimento e tu levar isso de uma maneira que você puxe o conhecimento e traga tudo junto. É isso que eu peço para vocês. Beleza, queridos? Então, eu espero que vocês façam os exercícios lá e tirem dúvidas comigo nos nossos canais que nós temos, né? Tanto no canal Tira Dúvida, no Zap, por aí vai. Beleza? Então, tudo de bom a vocês, bom trabalho.